Olá, olá, 24 de outubro de 2019, fique ligado nas principais notícias desta quinta-feira. Oficinas marcam Semana de Ciência e Tecnologia na capital. Em Caxias, estudantes voltam empolgados de evento científico internacional. Em Imperatriz, ações marcam o mês de combate à sífilis. No quadro Questão de Ordem, saiba o que muda com a aprovação pelo Senado da reforma da Previdência. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado com a gente aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos que nos assistem aí no interior do estado. Um abraço aos amigos aí em Viana, os amigos que nos acompanham pela TV Maracu. Aquele abraço a toda a diretoria da TV também, que nos recebeu de braços abertos aí, com muita atenção no último final de semana. Um ótimo dia para você que nos acompanha em Balsas, os amigos que nos acompanham aí em Caxias, em Açailândia também. É uma audiência, como eu digo, do tamanho do Maranhão. Nesse Bom Dia que tem muita informação para você. E a gente começa com a informação do trânsito nos principais pontos aqui da cidade. A Avenida Beira-Mar é o primeiro ponto que a gente vai mostrar para você, aqui próximo à Ponte do São Francisco. Olha só como é que está por lá. A Avenida Beira-Mar, nesse momento, 2 pistas liberadas no sentido centro, uma pista liberada no sentido do bairro do São Francisco. Aí está, portanto, no detalhe para você, a maré está seca aqui, né? A gente percebe no detalhe, mas o trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade, sem interrupção nenhuma e não há registro de acidentes. Segundo ponto que a gente mostra para você no Bom Dia, em tempo real, é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das maiores da cidade. Aí está a Avenida Jerônimo de Albuquerque, essa câmera colocada no antigo Roque Santeiro. O trânsito vai fluindo normalmente, claro, já bastante carregado, você vê no detalhe, no sentido centro. Lá em cima, bairro do Angelim, aqueles veículos que se deslocam de lá para cá e daqui para lá também o trânsito vai fluindo tranquilamente, né? Aqui é porque o semáforo, claro, agora o trânsito foi liberado e aí sim os veículos seguem mais tranquilo o trânsito nesse ponto da cidade. Avenida Guaxinduba, essa é a famosa descida das Cajazeiras. Os ônibus estão circulando aí, essa câmera é colocada próximo ali à Praça da Bíblia. Os ônibus que seguem no sentido centro nesse momento pela Praça da Bíblia ou pelo Parque do Bom Menino, aí está, mas o trânsito vai fluindo sem registro no momento também de acidente. Essa imagem em tempo real para você que nos acompanha em todo o Maranhão. Vamos mostrar agora mais um ponto para você. Avenida Carlos Cunha, agora no bairro do Jaracati, é mais um ponto que a gente mostra para você, o quarto ponto. Nesse instante, trânsito tranquilo também na ponte Bandeira Tribuzzi, à direita, os veículos que seguem no sentido centro. Claro que no sentido contrário também o trânsito vai fluindo normalmente, você vê aí nas imagens, tranquilo, o sol já está brilhando na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. Câmeras do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da capital, SMTT. Até sexta-feira, diversas atividades marcam no estado a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ontem, várias oficinas aconteceram aqui na capital. Em cada corredor, em cada estande, o que se vê é a ciência e a tecnologia sendo demonstradas de inúmeras maneiras. Essa, por exemplo, é a invenção que a turma do curso de Química da Universidade Estadual do Maranhão trouxe. O efeito das luzes, que parecem se misturar com o movimento, chama a atenção dos visitantes. A gente desenvolve os materiais, né, por meio de utilizando a tecnologia, né? A gente acaba incrementando ela com a química em si, né, utilizando a ciência e a inovação. Já essas alunas do Instituto Estadual do Maranhão sugerem essa casa inteligente, que consegue aproveitar ao máximo a luz solar e a ventilação natural. Como a gente sabe, a gente gasta muita energia, tanto como com ventilação e também com iluminação, né? Iluminação elétrica. Aí, com o levantamento do teto, a gente tem a ventilação e tem a luz solar. Caso a gente precise de energia elétrica, nós temos as placas solares. Esse é um dos mais de 40 trabalhos que estão sendo expostos pela instituição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Há, inclusive, trabalhos premiados. Nós estamos aqui, né, com aproximadamente 80 estudantes do IEMA, né, o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, em mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e nós trouxemos mais de 40 trabalhos na área de biologia, de química, de letras, para que a gente possa apresentar para a comunidade escolar que visita a semana e para a comunidade em geral. Do sul do Maranhão, esses estudantes apresentaram como se dá a evolução de células cancerígenas no organismo.
Tudo pode ser observado pelos visitantes por meio desses microscópios. O autoexame é bastante eficiente, né, para que a mulher ela possa conhecer o seu próprio seio, para que ela possa conhecer as diferenças, que são sintomas que aparecem, como nódulos internos, caroços externos na região da mama, secreção na mama também, mudança na coloração dos seios. A Semana de Ciência e Tecnologia segue até sexta-feira na Casa do Maranhão, na Praia Grande. O evento, que é aberto ao público, conta com mais de 30 estandes, com o intuito de popularizar, democratizar a ciência em nosso estado. Aqui é o momento que eles podem apresentar para a sociedade as pesquisas relevantes que foram feitas e que podem mudar a realidade da nossa comunidade em pouco tempo. Muito legal, né? Em Caxias, estudantes do Instituto Federal do Maranhão acabam de chegar de uma viagem internacional, onde puderam aprender mais e mostrar suas pesquisas. Domingos, João Vitor, Maria da Conceição e Rony Clécia são estudantes de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão, IFMA. Tanta dedicação não poderia ter outro resultado. Eles foram parar no Uruguai. Estiveram participando do 22º Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo, em Montevidéu. Foi uma oportunidade, algo importante e que eu entendi que daria mais visibilidade para apresentar esses trabalhos, né, tendo em vista o nosso município. Os estudantes apresentaram projetos de pesquisas desenvolvidos através do PIBIC. Eu trabalho com besouros rola-bosta, popularmente conhecido como rola-bosta, no meio científico conhecidos como escarabeídeos, que são esses besouros da fauna do solo que nós temos aqui em Caxias, pesquisando justamente aqui na área do Inhamun e também na área do IFMA Campus Caxias. Passo agora para fazer a publicação em si do trabalho, sem falar também nas demais pesquisas que vão ser desenvolvidas com as minhocas dentro da nossa cidade, da nossa região. Os atributos microbiológicos em sistemas de uso também foram explanados no Congresso. A Rony Clécia fez o manejo do solo no leste maranhense. A gente analisou 3 áreas, que foi a área de pastagem, cultivo e também de uma mata nativa. Certo? Então, a gente coletou essas análises de solo, a gente realizou 2 processos, que foi uma respirometria basal e também de massa microbiana de carbono e nitrogênio, onde a gente observou como estava sendo tinha baixa produtividade no solo. Agora é continuar com as pesquisas e ir para outros congressos. Realmente, continuar, levar isso à frente, né? Porque onde a gente participou nesse evento latino-americano, a gente pôde revelar, né, como foi o resultado obtido nessas 2 áreas que a gente analisou. E isso foi muito proveitoso. Parabéns aos estudantes do IFMA aí, né? Participando desse evento internacional. É importante esse incentivo à destinação de verbas, principalmente para a iniciação científica. É tão importante, né, gente? É a partir daí que os estudantes tomam gosto mais ainda pela ciência. Viva a ciência e vamos em frente. Já em Imperatriz, o mês é marcado pelo combate a uma doença que geralmente é transmitida por meio de relações sexuais e de fácil prevenção, mas que no estado estima-se que atinja mais de 5% da população. As estatísticas preocupam. A doença causada pela bactéria Treponema pálido é transmitida na maioria das vezes por relação sexual. No início, a sífilis se manifesta com lesões nos órgãos genitais e irritação na pele, mas nem sempre as pessoas levam a sério os sintomas. Mesmo sendo de fácil prevenção, os dados da doença chamam a atenção. De acordo com o Ministério da Saúde, ela atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. No Maranhão, por exemplo, 5,4% da população é portadora da patologia. O Brasil vem vivendo uma epidemia de sífilis com casos cada vez mais crescentes. Nós temos um dado que em 2016 a gente tinha 2 casos a cada 100 mil habitantes e atualmente, 2 anos depois, até 2018, a gente já tem 42 casos a cada 100 mil habitantes. Sendo que nas gestantes e nos bebês, a sífilis também aumentou em 3 vezes durante esse período. A sífilis congênita também preocupa. É quando a doença é transmitida para a criança durante a gestação e se manifesta logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. Por isso, é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo,
tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual para evitar a transmissão. Todas as doenças infecto-contagiosas devem ser prevenidas principalmente através do contato. No caso da sífilis, é o contato sexual. Usar preservativo é de suma importância, o preservativo masculino, feminino, em todas as relações, do início ao fim. Evitar múltiplos parceiros. E para as mulheres que já estão gestantes, lá no inicinho do pré-natal, desde o primeiro trimestre, realizar os testes de sífilis, tanto ela quanto o parceiro, que são distribuídos gratuitamente na rede pública. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado, nessa manhã de quinta-feira, são 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, gente. Na reta final da preparação do Enem 2019, a sobrecarga de estudo, pode atrapalhar. Nessa hora, manter o equilíbrio emocional é fundamental e atividades de lazer podem também ajudar muito o candidato. Confira na reportagem de Nice Ribeiro. A rotina da Hélida tem sido cada vez mais puxada. Ela passa o dia no cursinho preparatório e em casa também segue uma rotina de estudos. E falta muito pouco para ela colocar o que aprendeu em prática. Eu chego aqui de manhã e volto à noite. O AN, ele tem várias salas de estudo, também tem um casarão. Então, a gente tem uma rede de apoio e vários lugares para estudar. Eu geralmente fico aqui nas salas de estudo, chego de manhã, almoço aqui é minha segunda casa. É assim que a maioria dos estudantes fica às vésperas de um vestibular, como o Enem, por exemplo, que acontece daqui uns dias. E estudar bastante é fundamental para se sair bem, mas especialistas orientam que, no final das contas, é necessário bem mais que isso. O principal talvez seja controlar a ansiedade. Na minha realidade, eu converso com os meus amigos e me apego principalmente com o lado espiritual, que é o que me sustenta, é o que realmente me dá paz. Também eu fico perto dos familiares que me dão paz. E controlar mesmo lidando com a maratona de estudos, simulados, revisões, é o que essa especialista chama de entender a situação para administrar o sentimento. Esta turma tem uma carga horária extensa, especialmente porque estão pleiteando uma vaga no curso de medicina. Estão entre os 220 maranhenses que vão fazer a prova no início do mês que vem. Como extensão das aulas em sala, eles têm uma rotina lúdica que reflete diretamente no rendimento. Eu acho que o aprendizado, ele não se limita só ao conteúdo, se limita também à sanidade mental. Quando eu digo sanidade mental, é o aluno também ele encontrar o equilíbrio, conteúdo, vida social, que muitas vezes alguns se perdem só com conteúdo e chega totalmente desestabilizado ao fazer a prova. Faz parte da dinâmica do curso jogar sinuca, bilhar, ping-pong, tênis de mesa e, claro, acertar o alvo no final das contas. É favorecer os alunos a eles se conhecerem melhor. Eles se conhecendo melhor, eles automaticamente vão conseguir ter um bom resultado. Porque no momento que você se conhece, você conhece suas reações, você conhece suas emoções e você vai poder lidar com elas na hora da prova ou na hora da chegada do Enem. Porque muitos já ficam ansiosos antes da chegada, imagine na hora da prova. Legal, né? Então ela que tem que relaxar, é o melhor caminho mesmo, né? Boa sorte aos alunos que vão fazer as provas do Enem. Olha, cerca de 218 mil candidatos maranhenses devem participar do exame esse ano. 1.327 candidatos a mais que em 2018 confirmaram participação no exame de 2019. As provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma das notícias aí é uma campanha, uma ação que vai acontecer daqui a pouco. Já está acontecendo, na verdade, nesse horário na área Itaquibacanga, promovida pela Vale com apoio, com a parceria aí da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos ver. Agora pela manhã vai ser realizado no terminal de passageiros do trem da Vale, no Anjo da Guarda, uma ação de conscientização sobre a hanseníase. A ação acontece no vagão social até 8 da manhã e terá a participação de equipes da Secretaria de Estado da Saúde, que além de palestrar e distribuir material, também fará testes no local. Amanhã a ação será repetida no mesmo horário no terminal de passageiros em Açailândia. No Maranhão, a doença preocupa, já que o estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional em número de casos da doença. Já o Brasil é o segundo país do mundo com mais registro.
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos vai decidir somente amanhã, sexta-feira, se o terminal da integração da Praia Grande, localizado na região central de São Luís, será totalmente interditado ou não. Ele aguarda o laudo pericial para que possa avaliar a situação de forma detalhada. No terminal, uma estrutura de alumínio isolou as duas plataformas obstruídas para que os passageiros não transitem na área, devido ao risco de desabamento. O juiz explicou que durante a visita que fez ao terminal, chamou o consórcio central e a prefeitura para celebrarem um acordo. Após essa reunião, ficou decidido que tapumes seriam colocados para a segurança das pessoas que ali transitam. A Câmara Municipal de São Luís iniciou o processo de convocação dos candidatos aprovados e classificados no primeiro concurso público da história da Casa Legislativa, realizado no primeiro semestre deste ano. A convocação foi autorizada pelo presidente e publicada nos sites da Câmara Municipal e da Fundação Sousandrade. Nesta primeira etapa, 30 aprovados e classificados para cargos de nível superior e médio deverão comparecer à perícia médica do município entre os dias 4 e 7 de novembro, apresentando exames laboratoriais e complementares, conforme edital. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem audiência pública agendada para hoje aqui na capital. Você vai ver Silvan Alves também atualizando os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já um instante só. São 7 horas e mais 15 minutos. São 7 horas e mais 19 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira. A gente volta para falar de segurança. Foram cumpridos ontem mandados de busca, apreensão e prisão contra integrantes de uma facção criminosa que atua aqui na capital. O grupo é suspeito de assaltos a mineradoras, postos de combustíveis e até caminhoneiros. Os 5 foram presos durante os trabalhos da Operação Desmonte, desencadeados na manhã desta quarta-feira. Todos 5 já possuem uma extensa ficha criminal e seriam integrantes de uma organização que, de acordo com a polícia, age com muita violência nas ações. Pelo menos 2 ainda estão foragidos. A operação continua em andamento, tendo em vista que os policiais da Seccional Sul, assim como outros policiais da SPCC, continuam realizando diligências no sentido de localizar e, consequentemente, prender os demais indivíduos que ainda estão foragidos. Mas se não conseguimos prendê-los nas próximas horas, acreditamos prendê-los nos próximos dias, se Deus quiser. Há cerca de 3 meses, com base em relatos das vítimas, a polícia começou a fechar o cerco, no intuito de prender os envolvidos na organização. A partir daí a gente foi atrás das ocorrências policiais e a gente observou esse mesmo modo de praticar o crime em diversas ocasiões, né? E ficou bem claro que se tratava de uma mesma organização criminosa. Com base nisso, a gente deu prioridade para casos em que havia uma identificação por parte das vítimas. O grupo é suspeito de praticar diversos crimes na região da Vila Maranhão, principalmente assaltos a mineradoras, postos de combustíveis e também a caminhoneiros. Os 5 também são apontados como os autores da morte de Flávio Bezerra Campos, crime que ocorreu em novembro do ano passado. A gente chegou a esse caso da MASV, né, da MAV, que era uma empresa que foi invadida pelos indivíduos, onde um vigilante foi alvejado no rosto e várias vítimas reconheceram esses indivíduos que a gente pediu a prisão de hoje, né? Também havia esse outro caso do Limoeiro, onde o Flávio foi friamente executado por diversos desses indivíduos, ficar livre desses crimes que vinham sendo cometidos de forma rotineira. Silvan Alves comigo aqui no estúdio. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Ô Silvan, sobre esse caso aí que a gente viu agora há pouco da Vila Maranhão, essa ação importante da polícia, além do aspecto da investigação, e isso leva tempo, né, para você investigar, não é da noite para o dia, a participação das pessoas também é importante, porque essas informações vão sendo somadas e aí você consegue desarticular, por exemplo, uma quadrilha como essa, né? Com certeza. Essa quadrilha aí vinha colocando pânico naquele eixo ali da Estiva até o braço ali da Vila Maranhão, que dá acesso ao Porto do Itaqui, onde tem muitas empresas, não é? Inclusive uma dessas empresas aí foi invadida por esse grupo aí
deram um tiro no rosto do vigilante, que isso deixou os funcionários revoltados, porque não houve reação, a vítima estava imobilizada, não oferecia nenhum tipo de reação e um deles foi lá e atirou nessa vítima. O caso do Limoeiro, como o delegado Paulo se referiu, que é o caso de uma pessoa que eles também executaram lá, mataram essa pessoa com o Fábio, com várias facadas. Desse grupo aí, que vinha agindo não só em empresas e na prática, todos eles são integrantes de uma facção criminosa, né, que é um detalhe também que chama a atenção. Eles atacavam a sede dessas empresas, que são empresas que geralmente ficam ali porque ficam próximo do porto, ficam próximo da Vale, próximo da Alumar, então é mais fácil a logística para essas empresas. E também nos caminhoneiros em calçada de postos ali, do Cajueiro até lá na Estiva, eles estavam atacando direto os caminhoneiros que pernoitam, né, geralmente o caminhoneiro, para economizar, pernoita na calçada do posto de gasolina, dorme na cabine do caminhão, ou arma a rede ali na traseira para dormir, e nem isso eles estavam conseguindo por causa dessa quadrilha aí. A polícia ainda não conseguiu localizar o Fábio e o Leandro, que são dois irmãos, né? O Fábio Veras e o Leandro Veras, que estão com a prisão preventiva decretada, como diz o delegado Carlos Alessandro, é só uma questão de tempo para que esses dois integrantes da quadrilha, eles venham se juntar ao restante do bando já na cadeia, lá na penitenciária, no presídio de São Luís. Silvão, vamos falar agora sobre a Polícia Civil que estourou um laboratório de clonagem de cartões e foi no interior do estado. Qual foi a cidade? A cidade de Presidente Dutra. Lá a polícia já havia prendido que o homem que é apontado como chefe dessa quadrilha, que é o André, né? E aí pediram busca e apreensão no interior da casa dele. Lá tinha uma espécie de laboratório de clonagem de cartão. Lá foi encontrado uma infinidade de cartões clonados, utensílios eletroeletrônicos que teriam sido adquiridos com esses cartões clonados, além do material utilizado para a clonagem desses cartões. Encontraram uma lista, na verdade uma lista não, são 21 listas com o nome de servidores públicos, não é, que possivelmente se tornariam as próximas vítimas dessa quadrilha. Essa quadrilha, Adalberto, a polícia suspeita que ela tem ramificações aqui na capital. Bem provável, né? Que tem ramificações aqui na capital, tanto é que a Delegacia Regional de Presidente Dutra está pedindo o apoio da inteligência aqui da capital para unir, não é, as informações, a investigação e chegar no restante aí dessa quadrilha. Obrigado, Silvão. Ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Quinta-feira e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, funcionários da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social tomaram um susto ontem. Eles teriam percebido que o prédio estava tremendo e foram orientados a deixar, inclusive, o local. Eduardo Ericeira tem mais informações para nós. Eduardo, bom dia. Já sabe o que aconteceu, Eduardo? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma situação preocupante, né? A gente conversou com algumas pessoas já aqui no prédio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, que fica na Avenida Kennedy, aqui na região central de São Luís. A gente conseguiu conversar com um servidor, só que ele disse que não veio ontem, estava enfrentando aí um probleminha de saúde, e também com um vigilante. Ele disse que também ontem estava de folga, está pegando plantão hoje, mas que já ouviram a conversa, ouviram esses relatos que o prédio teria tremido, principalmente na parte superior. A Secas, como eu disse, fica aqui na Avenida Kennedy, na região central da cidade. É um prédio de 3 andares, tem aqui a parte térrea, tem um outro andar ali, o primeiro andar, e tem um outro andar lá em cima. Diz que o primeiro andar, pelo menos foi um relato aqui que eles fizeram, que o primeiro andar e a parte de cima, lá no segundo andar, foi a parte que foi mais sentida um tremor, que foi sentido aí um tremor pelas pessoas que estavam aqui, mas o caso ainda permanece sendo avaliado, ainda não é possível dizer de fato o que aconteceu após a conclusão só de um laudo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que estiveram aqui no prédio das Sencas, na Avenida Kennedy, na região central da cidade, é que vai ser possível dizer o que de fato poderia ter acontecido. Mas o que sabemos é que os órgãos foram acionados após alguns funcionários sentirem o prédio tremer e, como medida de segurança, o local foi evacuado e os funcionários também foram ouvidos. A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social comunicou que após o relato do tremor de prédio, por questão de segurança, os servidores foram dispensados nesta quarta-feira, que foi a data que aconteceu, no caso, ontem. Nesta quinta-feira, pelo menos, o expediente permanece normal, os servidores já chegaram aqui, inclusive a gente já conversou, como eu disse, com alguns funcionários que prestam serviço aqui nas Sencas, com o vigilante também que se encontra neste momento aqui de plantão, que faz a segurança aqui no local. O expediente para esta quinta-feira foi mantido, como eu disse, aguarda-se então um laudo aí que deve ser emitido pela Defesa Civil Estadual e também pelo Corpo de Bombeiros, que estiveram ontem aqui no prédio das Secas, mas é uma situação preocupante e que, claro, deve ser investigada e apurada pelas autoridades de segurança responsáveis, claro, pelo assunto. A gente volta com você, Adalberto.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo, ao vivo lá no prédio, a gente... ainda bem que ontem as medidas foram tomadas imediatamente para as pessoas saírem do prédio. Lógico, uma situação como essa não pode demorar muito tempo, né? Tem que agir de forma rápida e foi assim que aconteceu. Agora a investigação vai apontar de fato aí, o laudo vai apontar de fato qual a causa, né, dessa situação desse tremor, se de fato ele aconteceu, em que dimensão aconteceu esse tremor relatado aí pelos funcionários. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. Representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos visitaram ontem moradores do Cajueiro, na zona rural de São Luís. Uma audiência pública marcada para esta quinta-feira deve voltar a discutir a situação de famílias da área. A visita foi para ver de perto a situação das famílias removidas da área onde será construído o Porto São Luís, como a do seu José Ribamar, que morou aqui por mais de 20 anos. É ruim, né? Porque a pessoa é desempregada. E agora como é que a pessoa conseguiu o dinheiro e fazer uma outra casa? Um idoso de 86 anos, saí daqui jogado sem saber para onde vou, sem nada, hein? Deixei minhas coisas na casa de um depósito lá que eu guardei, porque eu não podia perder, e agora eu estou reajuntando minhas coisas, né? Lideranças da região, no entanto, afirmam que a questão vai muito além da reintegração de posse, que começou em 2014. Eles querem melhorias para a comunidade que já tem mais de 100 anos. A gente quer deixar bem claro que o Cajueiro não só tem 210 hectares, que é onde está o movimento, né, sobre o porto, entendeu? E a gente aqui não é contra nenhum benefício, né? A gente não é contra. Agora, o que a gente quer é ser assim, respeitado, que venha respeitando todos os nossos direitos. Tem outras coisas mais interessantes, né? Como aqui no Andirobal. Aqui no Andirobal a gente está conseguindo esse acesso através do diálogo. Estado, empresa, nós temos a questão da regularização de terra, que é importantíssimo, que dá segurança jurídica para as pessoas aqui, de ter a posse das suas terras. E cada uma das comunidades tem umas demandas específicas que eu acredito que vão ser encaminhadas. Então, a gente fica muito prejudicado quando o Conselho Nacional de Direitos Humanos vem de Brasília para cá e vai abordar apenas um assunto que acaba obscurecendo todos os outros. Segundo o representante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, após a visita será elaborado um relatório sobre as principais demandas dos moradores. O relatório será construído, como eu disse, a partir dessas várias incidências, conversas, reuniões oitivas com comunidades, com as comunidades, né, com órgãos federais, com órgãos estaduais, etc, etc. Além da reunião com os moradores, o Conselho Nacional de Direitos Humanos deve participar nesta quinta-feira, junto com a Defensoria Pública da União, de uma audiência pública. O evento é para tratar das demandas e possíveis soluções para o que vem enfrentando a comunidade do Cajueiro. Vão participar a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Direitos Humanos e a Casa Civil. E amanhã o Conselho Nacional de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública sobre toda a missão que foi tanto do Cajueiro como de Alcântara, né? Que também envolve essa missão, esses dois casos. A missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui em São Luís e no Maranhão, já que pega Alcântara, também é exatamente para verificar o andamento desses procedimentos. A audiência pública é o melhor caminho para ouvir todas as partes envolvidas aí, né? Inclusive os moradores, né? Aqueles que dizem que estão sendo atingidos pelo projeto e aqueles que dizem que existem outras demandas ali naquela região. A audiência pública de hoje acontece, reforçando, na sede da Defensoria Pública da União, no Renascença, ali próximo ao Uniceuma, às 9 horas da manhã. Na oportunidade, os membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos também devem ouvir, além, você viu aí, da comunidade do Cajueiro, a comunidade de Alcântara também preocupada com o acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos para uso da base. O acordo, inclusive, segue agora para o Senado, depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ontem, segue agora para o Senado Federal. Confira agora a previsão do tempo para hoje. São 7 horas e 31 minutos. Vem comigo, a gente começa com São Luís, hoje com céu parcialmente nublado. Céu parcialmente nublado, ausência de chuva nesta quinta-feira. Mínima em São Luís, 25, máxima 32 graus. Agora, a segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tem previsão de céu claro a parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva hoje, gente. Mínima de 26, máxima de 36 graus. Caxias, com céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuva também. Mínima de 24, máxima de 35 graus, período de altas temperaturas aí, não é? Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal com céu parcialmente nublado, ausência de chuva. Olha a mínima em Bacabal, 26, a máxima 36 graus.
Em Balsas, hoje céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, mínima de 24, máxima de 34 graus. Em Barra do Corda, céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva, mínima de 26, máxima de 36 graus. No próximo bloco, saiba o que muda com o texto da reforma da Previdência aprovado no Senado Federal, hein? Voltamos já, são 7 horas e 32 minutos. O Instante Sol, bom dia, volta depois do intervalo. São 7 horas e mais 36 minutos. De volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora nós vamos tirar suas dúvidas no quadro Questão de Ordem. O Senado Federal concluiu ontem a votação da reforma da Previdência. E esse é o tema do Questão de Ordem de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Cláudio Filho, vice-presidente da Comissão de Previdência da OAB Maranhão. Cláudio, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Essa era uma matéria aguardada com muita expectativa, durou mais tempo do que se imaginava, claro, né? Para aqueles que pensavam que rapidamente ia ser resolvido o problema, questões políticas envolvendo essa tramitação, mas a gente queria tratar de alguns temas relacionados a essa emenda da Constituição, esse texto aprovado. Eu queria então a sua participação nessa discussão. A gente começa então com um primeiro tópico dessa nossa conversa sobre a reforma da Previdência para tentar, de alguma forma, sanar as dúvidas sobre o assunto. São vários os temas, a gente vai tratar de alguns aqui, porque o tempo não permite tratar de todos, claro, mas nós vamos então à primeira pergunta. Está na tela. Qual a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres? Houve alteração nesse aspecto? Isso, houve alterações em diversos aspectos, né, como você falou, e a idade mínima ela passou de 60 para 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E aí a gente chama a atenção que, na verdade, essa aposentadoria por idade ela já acontecia em 65 anos para o homem, 60 para a mulher, aumentou aí para a mulher, mas a aposentadoria por tempo de contribuição somente, que ela existia, ela deixa de existir, que era 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, e passa a existir somente um tipo de aposentadoria, que é essa aposentadoria de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Essa é a principal mudança em relação ao tempo, né? A idade mínima, portanto, e também a questão do tempo de contribuição. Mudança significativa também. A PEC paralela, vamos para a próxima pergunta, ela vai ser votada ainda. A PEC paralela, a chamada PEC paralela, altera alguma dessas regras já aprovadas? Não, né? Não, na verdade, a PEC paralela que vai ser ainda votada e deve ser aprovada é para estender essas regras aos estados e municípios. Na verdade, as regras que foram modificadas com relação aos servidores públicos, aos servidores que são regidos pelo regime próprio de Previdência Social, que a gente chama de RPPS, eles foram somente nesse momento, nessa aprovação, somente para os servidores da União. Então, os estados e municípios, por hora, ficaram de fora, e o Senado, para não ter que voltar todo esse processo para a Câmara Federal, preferiu aprovar a reforma do jeito que estava e tramitar uma reforma paralela para estender isso aos estados e municípios. Ok. Agora vamos a mais um tópico relacionado à aposentadoria por periculosidade. A gente tem, inclusive, esse foi um dos últimos tópicos, os chamados destaques, né, que são possibilidades de mudança ou propostas de mudança ao texto original. E esse texto foi tratado somente ontem, inclusive, lá no Senado Federal. Isso. Essa aposentadoria por periculosidade, ela já acontece. Na verdade, hoje, com as regras atuais da Previdência, ela já acontece. Todos os trabalhadores que trabalham em regime de periculosidade podem provar isso desde de 95 para cá, eles, por meio de alguns documentos que são exigidos pelo INSS, pela Justiça, eles conseguem provar isso. Então, foram emendas que foram propostas. Na verdade, essa emenda, salvo engano, foi proposta pelo PT. Isso. E aí ela foi aprovada para estender isso a esse tipo de trabalhador que tinha ficado de fora da reforma. Então, por exemplo, vigilantes armados que trabalham nessa forma de situação, armados, e que podem comprovar isso por meio de documentos, eles estavam fora da reforma e foram incluídos por meio
desse tópico e aí conseguiram entrar na reforma para não ficarem de fora e aí com certeza vão ter esse direito garantido com relação a algumas mudanças, né? Hoje a aposentadoria especial, com a reforma da Previdência, ela passa a ter uma idade mínima. Hoje isso não acontece. O trabalhador que está exposto a alguns riscos físicos, químicos e biológicos, ele se aposenta com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. E aí isso vai mudar. Vai continuar esse tempo de trabalho de 15, 20 ou 25 anos, mas vai ter um tempo de uma questão de fator idade que vai influenciar também. As regras de transição, elas são várias, eu queria que o senhor citasse uma delas, exatamente a preocupação das pessoas que estão empregadas, né, e que vão se aposentar, quer dizer, as pessoas que já estão empregadas nesse momento, né, durante esse período de aprovação desse texto. Perfeito. Tem uma regra de transição que é justamente as pessoas que estão há menos de 2 anos para completar o tempo para se aposentar. 30 hoje, que é 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, a reforma da Previdência traz que vai haver um pagamento de um pedágio. Ou seja, a pessoa que está há menos de 2 anos, ela vai ter que pagar esse tempo que falta, mais 50% desse tempo. Então vamos supor, uma pessoa que está há 1 ano de completar esse tempo de contribuição, 30 anos para a mulher ou 35 para o homem, ela vai ter que pagar um pedágio de 6 meses, de 50% do tempo que falta. E a outra regra aqui, rapidamente falando, tem uma outra regra, que hoje está em 86 pontos para a mulher, 96 para o homem, que é a soma da idade com o tempo de contribuição para a pessoa se aposentar, um regime de pontos. Isso vai alterar, a regra falava que iria aumentar 2 pontos a cada ano, até 100 pontos, 100 para a mulher e 105 para o homem, isso vai aumentar agora 1 ponto a cada ano. É outra regra de transição para a pessoa se aposentar com 100% da sua renda mensal inicial. Bom, vamos uma mudança também no outro aspecto que a gente vai mostrar agora aqui no nosso telão, um outro tópico que trata das alíquotas de contribuição. Como é que fica a aposentadoria? Aliás, a gente tem alíquotas de contribuição, isso, foram aprovadas mudanças nas alíquotas? Isso, agora a gente vai ter umas alíquotas progressivas, né, de 7,5% a 11,5% de contribuições, né, para o trabalhador, dependendo da faixa que ele se quadre, né, de salário, e antes a gente não tinha isso. A gente tinha alíquotas fixas, ou seja, o trabalhador empregado, 8%, o trabalhador, um contribuinte individual, 20%. Então agora vai ter alíquotas progressivas de acordo com o salário do trabalhador, lógico, limitado ao teto do INSS. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos, enfim, proporcional, né? Exatamente. Quem ganha mais vai ter que pagar mais, e aí essas alíquotas vão progressivamente aumentar de acordo com o salário do trabalhador. Vamos a mais um tópico nessa nossa conversa sobre os pontos de mudança na reforma da Previdência. Agora, o último tópico que trata da questão da incapacidade permanente. Houve mudança? Como é que fica? Essa aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente chama hoje, na verdade, de aposentadoria por invalidez, a mudança que houve é a questão do tempo de contribuição, né, que ela é reduzida. É a aposentadoria que a gente chama hoje do deficiente. A pessoa que ela trabalhou todo aquele tempo exposto a alguma deficiência, e há uma redução de 5 anos da contribuição. Então, para o homem hoje, ele teria que contribuir 15 anos, a mulher 20, e essa aposentadoria vai ter uma redução de 5 anos da contribuição. A aposentadoria dos professores foi alterada também? Perfeito. Essa aposentadoria hoje dos professores, ela vai ter também uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Isso já acontece hoje também. Pensão por morte também, eles acabaram fazendo alguma alteração nesse aspecto ou nada significativo? Muito significativo com relação à pensão por morte. Porque hoje os dependentes do instituidor da pensão, que a gente chama, daquela pessoa que faleceu e que vai deixar a pensão para os seus dependentes, eles recebem hoje 100% da renda daquela pessoa instituidora. E agora vai ser somente 50%, mais 10% a cada dependente. Ou seja, limitado, lógico, ao salário mínimo, ninguém vai receber nada menos do que o salário mínimo. No início da tramitação da reforma,
ainda se cogitou em deixar essa pensão talvez a menos do que o salário mínimo, mas isso caiu, vai ser limitado ao salário mínimo, porém os dependentes só vão receber 50% mais 10% a cada dependente. Ou seja, se a pessoa tiver um cônjuge e mais 2 filhos, ela vai receber 50% mais 20% com relação aos 2 filhos. Então isso foi bastante limitado, é uma diferença muito grande, porque caiu muito a questão dessa renda das pensões. Quero agradecer aqui a presença aqui no estúdio do nosso quadro Questão de Ordem, do advogado Cláudio Filho, vice-presidente da Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Não, obrigado, e a gente está sempre aqui à disposição, a OAB, para participar aqui do programa e a levar o conhecimento a todos os espectadores da TV Difusora. Obrigado mais uma vez. Olha, gente, sobre o texto aprovado pelo Senado, o senador Everton Rocha, do PDT, afirmou que, abre aspas, o Senado está decretando a pobreza na velhice, fecha aspas. O parlamentar ressaltou que a reforma está retirando dinheiro de milhares de pequenos municípios e tirando direito de milhões de pessoas. Já o governo federal espera uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos com a reforma da Previdência. São 7 horas e mais 46 minutos. A Receita Federal está enviando cartas aos contribuintes que caíram na temida malha fina da declaração anual do imposto de renda. Quem não regularizar a situação pode ter que pagar multa. 15 mil contribuintes estão na malha fina no Maranhão por causa de divergências constatadas na declaração de imposto de renda da pessoa física 2019, referente ao ano calendário 2018. A nível nacional, o número chega a 330 mil. A grande maioria é omissão de rendimentos, principalmente de dependentes. O contribuinte, a legislação tributária permite que ele coloque alguns filhos, pais, avós, algumas situações que pode abater no imposto de renda, né, como dependência. Mas se o dependente tiver renda, essa renda obrigatoriamente deve ser somada à renda do contribuinte na sua declaração. Para alertar sobre a necessidade de regularizar a situação, a Receita Federal enviou cartas para 5.553 contribuintes aqui no estado. O documento é autoexplicativo. Todo o procedimento pode ser feito pelo site receita.economia.gov.br. No menu Onde Encontro, a opção é Extrato da DIRPF. A Receita não manda e-mail. O contribuinte desconfie se receber e-mail em nome da Receita porque não mandamos e-mail. Nesse caso agora, o projeto Cartas é a postagem em correio. E na carta vai dentro todas as orientações de como o contribuinte deve proceder para fazer as correções devidas. Para garantir que não haja falhas nessa correção, muita gente tem procurado a ajuda de contadores. Algumas demandas já estão acontecendo nos escritórios, alguns profissionais já estão sendo procurados, né? Em função dessas cartas, né? E também em função já de pesquisas que são feitas, né? Porque nós podemos fazer a pesquisa diretamente no sítio da Receita Federal e já saber quais são essas pendências, o tipo, assim, os problemas que estão acontecendo. Os contribuintes precisam regularizar a situação antes de serem intimados formalmente pela Receita Federal para a comprovação das divergências. É que depois não vai ser mais possível corrigir a declaração e será cobrada uma multa. A partir de janeiro, nós estaremos iniciando o trabalho da malha do ano 2019 com a intimação dos contribuintes. A partir do momento que o contribuinte for intimado, ele perde a espontaneidade e ele não vai mais poder fazer a retificadora, como ele pode fazer até neste momento, né? E aí ele já entra em procedimento de fiscal de auditoria e todo o desenrolar vai ser feito pela Receita de ofício. Vamos falar de política agora com o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos começar falando sobre o vice-governador Carlos Brandão. Ele vai assumir o governo itinerante? Isso. A partir de amanhã, sexta-feira, viu, mais uma vez, o vice-governador Carlos Brandão assume o comando do governo. Desta vez por quê, Adalberto? Porque o governador Flávio Dino viajará ao Vaticano, né, participar de uma reunião de governadores do Sínodo da Amazônia e, portanto, ele se ausentará até a próxima terça-feira. Ontem eu confirmei essa informação, né, com o vice-governador Carlos Brandão. No momento que eu falei com ele, ele disse o seguinte: nós estamos ajustando ainda, né, aí os últimos detalhes, e já no final do dia ele confirmou
Eu falei com ele novamente, ele confirmou essa informação. O vice-governador Carlos Brandão, portanto, assume amanhã, né, o governo do estado do Maranhão. E aí fica até a próxima terça-feira. O governador Flávio Dino estará em viagem oficial, viu, Adalberto? Em viagem oficial. Até a próxima terça, deve reassumir quarta-feira o governo do Maranhão durante essa viagem que ele fará junto com outros governadores ali ao Vaticano. João, vamos falar de política nacional, Vamos porque lá. o novo líder do PSL, Eduardo Bolsonaro, diz que o futuro da família na sigla é incerto, quer dizer, jogou mais álcool ali, mais lenha na fogueira. Exatamente, Adalberto. Incerto sim, ele disse o seguinte, que vai aguardar o decorrer dos próximos dias diante dessa crise que se instalou aí dentro do PSL. Qual a última novidade em relação a isso? A última novidade é que, né, avalizado pelo presidente do PSL, Luciano Bivar, um grupo de deputados pediu a expulsão de Eduardo Bolsonaro. Quem assina essa representação? A Joyce Halsemann, assina também o Major Olímpio, né, o Coronel Tadeu e outros deputados e senadores aí pedem, portanto, a expulsão do Eduardo Bolsonaro do PSL. Essa é a última novidade em relação a esta crise. Essa informação veio à tona agora, né, pela manhã. Então, aí o presidente Bolsonaro esteve ontem. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro têm dito o seguinte, Adalberto, que não é hora de retaliação, que é momento de paz, né? Que é momento de conversar, de dialogar. O presidente Bolsonaro disse ontem que ele espera, né, que esses deputados aí do grupo Pro-Bivar possam voltar novamente ao grupo dele, porque vai ter eleições no próximo ano. Ele pergunta, vocês preferem tirar foto comigo ou com o Bivar? Então ele acha que é possível dialogar, apesar dele achar que as declarações do delegado Valdir, né, foram muito graves, mas ele acha que é possível retomar o diálogo, inclusive com a própria Joyce Halsemann. Ele disse aí que já está um pouco mais tranquila, né? Mas depois dessa última informação de que pedem a expulsão do Eduardo Bolsonaro do partido, eu acho que não. Acho que o presidente pode acabar, né, mudando de ideia em relação a isso, porque estava tentando se construir um diálogo, tentando se construir aí um clima de mais harmonia e paz dentro do PSL. O João, para fechar, por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Otelino Neto, a Assembleia destinou aí uma verba significativa a emendas parlamentares à Fundação Antônio Jorge Dino. Isso mesmo, excelente iniciativa, são 42 deputados, Adalberto, cada um destinando R$100 mil de emenda. Então, é importante porque é o seguinte, no aspecto político, une a oposição e une o governo, né? Todos os deputados ali unidos, cada um se comprometeu. A causa é maior, né? A causa é bem maior, claro. Nós temos aí o próprio governo do estado que ajuda, né? Nós sabemos que é uma entidade filantrópica privada aí, o Hospital Denora Belo, a mantenedora, a Fundação Antônio Jorge Dino, mas todos unidos aí no sentido de ajudar deputados federais, deputados estaduais, né, o governo do estado, o Fundo Estadual também do Câncer, ou seja, muito importante esta iniciativa aí dos deputados estaduais encampados aí pelo deputado Otelino. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã também. João Coutrinho, nosso comentarista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Olha, os consumidores que estão inadimplentes com a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado, a CAEMA, podem negociar faturas em atraso e até se livrar de juros e multas, hein? Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Eduardo, é importante aproveitar aí, qualquer desconto é bem-vindo, hein? Pois é, Adalberto, e o prazo também é muito bom, vai até o dia 6 de dezembro, as pessoas podem justamente, quem tem algum débito, alguma dívida junto à CAEMA, até o dia 6 de dezembro, um período bastante aí longo, para que as pessoas possam aí entrar em contato com as unidades, possam procurar as unidades da CAEMA e possam renegociar as suas dívidas. Até o dia 6 de dezembro acontecendo essa campanha de renegociação, que acontece pelo 4º ano consecutivo e recebe o nome de Fique em Dia com a CAEMA. Esses descontos que podem chegar até 100%, caso esse pagamento, segundo a tabela que foi divulgada aí, caso esse pagamento aconteça à vista, esse desconto é de 100%, quer dizer, a pessoa vai ficar isenta de qualquer tipo de pagamento de multa. Caso o parcelamento seja de 12 vezes, o desconto será de 80%, o parcelamento de 13 a 36 vezes, o desconto de 50% e o desconto, o pagamento de 37 até 60 vezes, o desconto pode chegar a 25%, lembrando que essa renegociação é feita presencialmente em unidades da CAEMA aqui da capital São Luís ou então no interior do estado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações e aproveitar então essa oportunidade, não é?
Os bailarinos maranhenses selecionados para participar de uma das mais importantes companhias do mundo agora têm outro desafio. Eles precisam de apoio para viajar, levando, claro, na bagagem o sonho de brilhar no Bolshoi. O registro é de 6 anos atrás, quando a Glenda tinha só 2 anos de idade e já dançava com gente muito maior do que ela, pelo menos no tamanho. O tempo passou e no último final de semana ela se destacou mais uma vez, numa seleção de mais de 100 candidatos por vaga. Ela foi uma das 41 pessoas escolhidas e apenas 2 delas eram do Maranhão. Foi, sim, normal. Não fiquei ansiosa, nem nervosa, fiquei tranquila. Pra me dançar, eu me diverto também um pouco com a dança, porque, assim, eu gosto muito de dançar. Lá em casa, quando boto umas músicas do final de desenho, filme, novela que eu gosto de assistir, eu uso vários passos de balé, danço. O Marcos participou da mesma seleção e é o segundo maranhense chamado para fazer parte do Balé Bolshoi, uma das maiores escolas de balé do mundo. Ele é da cidade de Grajaú, no interior do estado. Começou a dançar balé no projeto social A Dança Salva Vidas, que dá aula para crianças de graça. A expectativa fica muito grande, o coração fica batendo a 1000. Não, eu tô bem, ansioso de novo para chegar ao outro ano, porque eu quero conhecer como é que é viver no Bolshoi. São talentos que chegam para a gente, que a gente já olha que existe uma coisa nata ali. A gente só dá oportunidade para esses talentos, que estão escondidos, às vezes, no interior do estado, e a gente consegue divulgar esses talentos para essas grandes empresas, como o Teatro de Balé Bolshoi. Depois de disputar uma vaga com cerca de 500 pessoas aqui no Maranhão, é essa aqui que vai passar a ser a rotina do Marcos e da Glenda, só que fora do estado. Em janeiro do ano que vem, eles viajam para a cidade de Joinville, onde fica a Escola do Balé Bolshoi no Brasil. Os mais de 40 aprovados serão bolsistas no curso de dança clássica do Balé Bolshoi, que deve durar cerca de 8 anos. E parece que isso não vai ser muito difícil, pelo menos para eles, que já fizeram até amizade lá fora. Eu já sou amiga de uma aluna lá do Teatro 3, de um menino, de uma menina, que é a Isabela, e outra que é a Yasmin. E elas são alunas de lá, eu já sou amiga delas. Eu quando chegar na minha cidade, já é preparativo de pegar a transferência dela para fazer a matrícula e depois vamos ver como é que vai ser. Deus é quem vai. Vai estar sim, mas não posso cortar o destino dela. Só 2 crianças escolhidas, uma de Grajaú e ela de Colinas, apesar que a gente se vê poucas vezes, mas o coração de tia bate forte e eu desejo uma vida para ela e que ela faça muito sucesso no mundo afora. Muito legal, boa sorte aí aos maranhenses, né? E que possam viajar realmente e aproveitar bastante este momento. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã, sexta-feira, é dia da Jéssica Lima chegar com as dicas para o seu final de semana e, claro, muita informação para você da capital e do interior do estado também. Ótimo dia, boa quinta-feira. A gente se encontra amanhã às 7. Tchau, tchau. Até lá. Imagens ao vivo. Você fica aqui da capital maranhense, na Avenida Kennedy. Você tem imagens ao vivo agora aqui na TV Difusora. Fique com o Primeiro Impacto.